Quem faz a prece hoje? Ana, faz você, Ana. Estou saudade de você, da sua prece. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, farol de nossas vidas, companheiro inseparável, queremos agradecer por esta oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, com amigos diletos, por todos aqueles, Senhor, que aqui não puderam estar, também possam receber a tua luz, o teu amor, o teu amparo, e que possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, para mais esse estudo que descortina os nossos horizontes, que possamos sempre estar imbuídos no teu evangelho de amor, para que a nossa caminhada seja repleta de conhecimento, mas também, Senhor, que possamos todos os dias vivenciar esse seu evangelho onde quer que estejamos. Que possamos concluir a nossa jornada aqui na Terra, passar daqui para um mundo melhor, saindo daqui desta terra mais leves, mais amparados, mais fortificados, e damos graças por esses ensinos, pelo João, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos fortalece e abre a nossa mente para que internalizamos este estudo e tantos outros que nos ajudam a caminhar no caminho do bem, no caminho do amor, da retidão, e levar aqueles que ainda com certas dificuldades, que precisam de nós, assim como nós precisamos desses amigos espirituais mais altos, que nos ajudam e que velam, que torcem por nós para que aqui vençamos esta etapa encarnatória. Que a tua paz, Senhor, seja em nós e que o Senhor possa nos proteger a todos que habitamos esta terra bendita. Obrigada por tudo. Permanece conosco e que assim seja. Beleza, vamos lá. Nós estamos para comentar o item 11, que é o último item desse capítulo, certo? Certo. E falamos a respeito de divulgar a doutrina espírita com similitude ao que Jesus ensinou aos apóstolos, né? Deles irem aos grupos e identificarem quem são as pessoas às quais eles devem levar o conhecimento, certo? Certo. E que devem cuidar da poeira. Lembram da poeira? Uhum. Que a poeira deve estar sobre a sandália. E a poeira não significa reprovação ou menosprezo àquele que não quis ouvir a palavra. Uhum. Mas é a poeira sob os nossos pés. Não pode atingir partes superiores do corpo, né? Sim. Nas experiências difíceis da vida, o pó não pode nos atingir, né? Não podemos guardar conosco o pó das experiências difíceis. Lembram? Sim. Que é o ciúme, a tristeza, o desencanto, lamentação, inveja, azedume, orgulho ferido. Ora, e também não podemos condenar aqueles que não conseguem de improviso a iluminação sobre si mesmo. Se já conseguimos algum conhecimento, alguma luz, não podemos condenar os que ainda não conseguiram de improviso se iluminar. Então, onde quer que estejamos, com quem estejamos,
Sempre otimismo. Nada de apedrejar, criticar, ferir. Certo? Certo. Então tá. Jesus nos tolera até hoje para que aprendamos a tolerar os outros. Não é isso? Uhum. Então vamos lá. O item 11. Kardec coloca: essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os mandou anunciar pela primeira vez a Boa Nova, nada tinham de estranhável naquela época. Estavam, aquelas palavras, de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, em que o viajor encontrava sempre acolhida na tenda, né? Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação criou novos hábitos. Só se encontram costumes de tempos antigos em países longínquos em que o grande movimento ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer aos seus apóstolos: onde-vos há caminho sem provisões, porque perdeu-se o costume, né, nos países modernos, nos povos modernos, de que os outros abrigassem os viajantes, a não ser em países longínquos em que ainda há esse regresso. Então, hoje, quem viaja por aí pode levar um cartão de crédito, né? Sim. Certo? Não tem problema nenhum. Kardec está querendo tirar as interpretações literais que costumeiramente as pessoas dão ao texto do Evangelho, né? Ao lado do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral mais profundo. Qual? Assim falando, Jesus ensinava a seus discípulos o quê? Que confiassem na providência. Esse é o ponto principal. Confiança na providência divina. Depois, como nada tinham, não despertariam cobiça nos que os recebessem. Era o meio de distinguirem os caridosos, as pessoas caridosas, dos egoístas. Qual? Os caridosos não tinham recursos, não tinham bens, e os egoístas carregavam seus bens. Foi por isso que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou seja, quem é bastante humano para albergar o viajante que não tem com o que pagar, porque esses são dignos de escutar as vossas palavras. É pela caridade deles que eles serão reconhecidos. Quem? Os ouvintes da palavra serão reconhecidos pela caridade que prestam. Certo? Uhum. Então, disse aos apóstolos que serve para nós. Quem são as pessoas dignas de vos hospedar? Quem é bastante humano para albergar o viajante, esse quer ouvir a palavra. Esse é um solo, algo preparado para a recepção do ensino do Espiritismo hoje em dia. É pela caridade que serão reconhecidos. Quanto àqueles que não quisessem recebê-los nem ouvi-los, aí Jesus, porventura, então, quando colocou esses termos, vai fazer uma pergunta, né? Jesus, porventura, recomendou aos apóstolos que os amaldiçoassem? É aquilo que Emmanuel disse no livro Escrínio de Luz. Essa poeira não é reprovação e menosprezo. Essa reprovação não é maldição, nas palavras de Kardec. Que se impusessem a eles. E ainda mais, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem. Eu transformei a pergunta numa afirmação, né? Porque não é isso. Ora, não é
quando fala a respeito da poeira, né? Não é, nas palavras de Kardec, não, então vou amaldiçoar essa pessoa. Não é amaldiçoar naquele sentido de feitiçaria, é dizer assim, tá, então, falar alguma palavra inadequada à pessoa ou pensar, não. Muito menos de usar de violência, muito menos de constranger. Nas palavras de Emmanuel, muito menos, não é reprovar, não é menosprezar os que não quiseram aceitar a palavra. Ó, Kardec então responde, não. Jesus não recomendou que fossem amaldiçoados ou que fossem violentados ou constrangidos, não. Mandou pura e simplesmente que fossem a outros lugares à procura de pessoas de boa vontade, que serão reconhecidas como? Pela caridade que praticam. Então é aí que a gente consegue ver quem está apto à recepção da mensagem espírita, que tem por finalidade regenerar o mundo inteiro, regenerando cada um de nós. Certo? E mesmo para essas pessoas, é razoável um descortinar crescente de luz. Uma sabedoria na propagação do ensino em lições sucessivas, como é o capítulo anterior, né? Então vamos lá. O mesmo diz o Espiritismo a seus adeptos, ó. Não violenteis consciência alguma. Então a gente vai chegar para o que não pensa como pensa o espírita, né? E dizer, não, mas você está errado. Não é nada disso. Ou aí a pessoa de outra religião, a gente se refere, não violentar consciência alguma. Não obrigueis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Lembra de Saulo? Depois que ele fica 3 anos lá no deserto, ele começa a inferir, porque ele encontrou Jesus, caminho de Damasco. Pelos seus fluidos próprios, ele ficou cego, era a causa da cegueira dele, eram fluidos escuros próprios, com finalidade positiva, porque mais tempo ele ficava recordando aquelas visões de Jesus. E depois de 3 anos no deserto, ele falou assim para si mesmo, porque ele começou a pregar no quarto dia na própria igreja da sinagoga, né, de Damasco. Lembram? Ele chegou lá, franco, subiu na sinagoga e já falou, olha, eu vi Jesus. Aí ele foi motivo de escárnio, né? Aí ele pensou, depois de 3 anos no deserto, acho que aquela época em que eu quis continuar a pregação em Damasco, eu estava um tanto orgulhoso da cátedra, orgulhoso da posição de ensinar e queria submeter todos à forma como eu raciocinava. É o que diz Kardec aqui. Né? Não obrigueis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema, reprovação, condenação. É a mesma palavra de Emmanuel, anátema. Emmanuel usa reprovação, são sinônimos. Não lanceis reprovação sobre os que não pensam como vós. E Paulo queria obrigar os judeus a pensar como ele começou a pensar. Acolhei os que vos venham a vós. A pessoa que veio é diferente. Não foi você que foi. A pessoa veio à casa espírita. A pessoa veio à federação. E deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado pela violência. Então a gente não pode fazer isso. No passado, como eram os profetas violentos? Violentos. Como foi o profeta Elias, que é uma das reencarnações de Moisés, que é uma das reencarnações de João Batista. Sabiam disso?
pelo livro Universo e Vida, da FEB, do Espírito Áureo. Então, a gente tem que sair dessas questões da violência, porque isso é do passado, pregar o ensino religioso pela violência. Hoje, esse ensino é conquistado pela brandura, né? O céu é conquistado pela brandura. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Mas no passado, não. A religião era imposta com violência, conforme ele pede para que nós observemos o capítulo 4, item 10 e 11. Sem virar a folha, o capítulo 4 trata de quê? Buscar e achareis? Errei. Não. Buscar e achareis é esse, né, que a gente está Ah, estudando. é esse. É. De que trata o capítulo 4? Quem lembra? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lembra sempre, os capítulos iniciais, eles são capítulos basilares, assuntos básicos para a construção dos outros assuntos. E o 4 trata da reencarnação. Então vamos lá, no meu aqui é a página 64. Então vamos lá. Ele fala para nós relermos o item 10 e 11. Então somos espíritas, somos. Não podemos agir com violência, pregando a religião com violência. Porque no passado é que foi desse jeito. Certo? Ó, item 10. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Então, o reino dos céus era tomado pela violência. E são os violentos que arrebatam o reino dos céus. Pois, até João, todos os profetas, assim como a lei, profetizaram. Então, a lei também era rígida. A lei era dura. Ela mandava apedrejar por qualquer coisa. Adorou outro Deus, o que vai acontecer com você? Morre. Escarneceu Moisés, morre. Apedrejamento. Blasfemou contra Deus, vai morrer. Ora, então os piores crimes que levavam à morte eram crimes contra a religião. Adoração de outros deuses, vai morrer. Percebe? Então, ó, a lei era violenta, os profetas profetizavam com violência. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouçam os que têm ouvido de ouvir. Ora, mas aqui no estudo desse capítulo, essa passagem tinha uma outra finalidade do que a gente está estudando agora no capítulo 25, buscar e achareis. Ele nos remeteu aqui para uma finalidade distinta da que está do capítulo 4. No capítulo 4, no capítulo que a gente está lendo agora, o 4, ele está preocupado, Kardec busca a finalidade de mostrar que o próprio mestre Jesus disse que João Batista era o Elias. Então, ele está falando da reencarnação. João Batista é 900 anos depois de Elias. Está literal aqui, ó. Ele é o Elias que há de vir. Ouçam quem tem ouvido de ouvir. A finalidade do capítulo 4 é essa. Provar a reencarnação através das palavras do próprio Jesus, do próprio mestre nosso. Como? Jesus disse que João Batista era Elias e o intervalo de tempo entre 1 e 8 era de 900 anos. Mas olha como Jesus fala. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente. Ora, mas João Batista é do presente. Então, como assim de hoje até hoje? Não faz sentido.
Então ele fala, desde o tempo em que João renasceu como Elias lá atrás, até hoje, aí sim. Aí faz sentido. Agora a parte que nos interessa com relação ao capítulo que estamos estudando é não sejamos violentos, porque isso é pregar a religião com violência é coisa do passado. Entenderam a diferença? Mas acho que as finalidades estão entremeadas aqui. Item 11. Se o princípio da reencarnação, expressa em João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de Mateus, em que não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Qual é essa passagem de João? Vamos só dar uma relembrada. É aquele diálogo de Nicodemos, de Jesus com Nicodemos a respeito da reencarnação, que alguns interpretaram no sentido místico, porque Jesus fala que não nascer da água e do Espírito. Então é o renascimento da água, é eu ser batizado. E no batismo você recebe uma espécie de passe. Aí, se lá em João, que trata do diálogo de Jesus com Nicodemos, e Jesus fala de renascimento da água e do Espírito, se pode dar uma interpretação mística, aqui já não dá. Com relação à reencarnação, não dá. Porque aqui Jesus diz, ele é o Elias que há de vir. Não tem uma figura aqui, não tem alegoria. É uma afirmação positiva, é uma afirmação direta, não tem como interpretar de forma mística esse trecho. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento. João Batista era contemporâneo a Jesus. Jesus a explica dizendo, se quiseres compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus se refere à época em que João vivia com o nome de Elias, 900 anos atrás. Agora a parte mais relevante ao capítulo que nós estamos estudando. Até o presente, o reino dos céus era tomado pela violência. É outra alusão, outra referência à violência da lei de Moisés, da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para se ganhar a terra prometida. Por exemplo, dê uma pesquisada depois em Êxodo, capítulo 32, versículo 28. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, o povo não construiu um bezerro de ouro? Sim. O povo construiu um bezerro de ouro. Quando Moisés desce, ele pergunta, os que estão com Deus, venham a mim, porque os demais que não vieram, ficaram fazendo uma festa em torno do bezerro de ouro. E aí, um grupo se apartou e veio para o lado de Moisés. Esse grupo que se apartou teve por função aplicar a punição de extermínio dos que não vieram. E, no exercício desse extermínio, em função da lei, eles ganhariam o reino dos céus, ganhariam as terras prometidas. Não tem gente até hoje que acredita que tem que matar algumas pessoas que não possuem as suas religiões para ganharem o reino dos céus? Nessa época também. E então, o que aconteceu? 3.000 pessoas foram mortas nesse dia. 3.000. Morta pelos que, matando, ganhariam o reino dos céus. É o que fala a lei. É o que repete aqui Kardec, que ordenava o extermínio dos infiéis
para se ganhar a terra prometida. Então a gente lê e pode não entender, sim, mas a terra prometida seria conquistada, você iria para o reino dos céus se matasse os que não praticavam a religião que era a sua. Deu para entender? Aham. Paraíso dos Hebreus, ao passo que, conforme a nova lei, o céu se ganha pela caridade, pela brandura. E essa parte que nos importa. Nós somos espíritas, beleza. E vamos pregar a palavra como faziam os profetas antigos, em que para ganhar o reino dos céus deveriam ser violentos a ponto de exterminar os que não pensassem como eles? Não. Essa é a parte que nos interessa. É aquilo que Kardec diz. Não vamos ferir as crenças alheias. Vamos explicar para quem vier a nós, para quem perguntar, para quem você observar que são caridosos, observa as pessoas, quem são as pessoas caridosas? Essa está mais apta à recepção do conteúdo espírita. Percebeu o que Kardec está falando? Então vamos terminar só aqui. Ao passo que, conforme a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Depois acrescenta, ouça os que têm ouvido de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu, dizem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Beleza. Agora é o fim desse capítulo, certo? Então, que horas são aí, gente? Quando der 8h30, vocês me avisem, que eu estou sem relógio aqui. 8h01. 8h01. Para finalizar esse capítulo, tem um texto da Joana de Ângeles, do livro Rumos Libertadores, cujo título do capítulo é As Metas, Desafio. As Metas, hífen, Desafio. Tudo junto. Ora, buscar e achareis. Esse é o capítulo, certo? Em regra, esse capítulo fala da lei do progresso. Da lei do progresso. E se está falando da lei do progresso, tem que falar da causa de progresso. Qual? O trabalho. A lei de trabalho. E se vai falar dessa jornada de progresso, tem que falar das nossas dificuldades. Mas às vezes, né? Elas João, têm... repete o nome do capítulo, o título. O título do capítulo. Desse que você vai ler, né? Rumos Libertadores, da Joana. As metas, desafio. As metas, hífen, desafio. Tudo junto. Beleza? Então é isso que trata o capítulo. Busquemos progredir. Como? Pelo trabalho. Quais são as dificuldades dessa jornada? São dificuldades principalmente internas, sejam quais forem, nós devemos prosseguir. É essa a mensagem da Joana. Então ela diz assim: inevitável o progresso. Inevitável o progresso. Inevitável. E antes de tudo, o progresso está na nossa educação. Sabiam disso? Na nossa educação. Quando a gente for para nosso lar e a gente for no campo da música, se a gente não se educou, a gente vai se sentir humilhado lá. Isso se a gente for para nosso lar, né? Que já é grande coisa. A outra coisa é, estando lá, estar sempre bem. Mas André Luiz se envergonhou
teve vergonha de si mesmo quando esteve no campo da música. Por quê? Primeiro que é um lugar que é como se fosse um conto de fadas. E lá se reúne no campo da música a nata da colônia Nosso Lar. E, como eles são muito educados, muito instruídos, muito conhecimento e um bom desenvolvimento moral, tudo isso se registra no perispírito deles. De imediato. Como o mundo interno tem muita educação, muita cultura, muito conhecimento científico, religioso, moral, de arte e tal, o perispírito deles tem uma roupa infinitamente bela. E André Luiz ficou constrangido, porque a roupa dele era feia. Apesar dos olhares e dos semblantes de afabilidade e de recepção para ele, ele próprio se sentiu envergonhado. Então, nós temos que evoluir até para que nós mudemos a nossa aparência para melhor. Lá nós seremos sempre jovens, a menos que estejamos em regiões inferiores, sofrendo com o perispírito a degradação das energias ásperas externas. Mas num lugar como de nosso lá para cima, a gente tem que evoluir, porque isso vai refletir direto na roupa que a gente veste. Lembra daquilo que Jesus falou? Mas você está com a roupa inadequada para essa festa, fora da festa. Lembram? Então, quero ir para nosso lar, vai para nosso lar. Mas em que condição? Porque como doente a gente não vai querer ficar. E entrando no meio social, a gente também não vai querer se sentir esquisito, todo mundo superior, eu aqui, parecendo... Eu não estou com a roupa nupcial. Percebe a coisa? Então, vamos lá. O Jorge Elahá, ele fala que os judeus, eles são enterrados, né, todos, com uma túnica branca, assim, comprida, sabe? Aí diz que quando você chega, né, lá, tudinho, né, que vai aparecendo na sua roupa todos os seus pecados, que vão formando pequenos buracos na roupa. Então, sua roupa vai ficar, dependendo dos pecados que você tenha, você pode ficar sem roupa. Aí é que a vergonha total. Ele estava falando, né, a respeito disso. Que o judeu, ele crê nisso. Então, quer dizer, que é igual você está falando aí. E a nossa roupa é adequada? Exato. Está cheia de buraquinho também? Estou Olha preocupada com a minha roupa. E olha que uma túnica branca, qual é a beleza de uma roupa do seu pescoço para baixo, cobrindo os pés, tudo assim, um lençolzão. Olha só, o João está vestindo um lençolzão. Que horrível. Enquanto outras pessoas têm roupas brilhantes que saem, né, algumas emanações artísticas contínuas, constantes, luminescentes. E tal, João, com esse roupão, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Então, ó, a evolução... Vai ser daquele de algodão cru ainda, hein, João? Daqueles não, que assim... horrível. E eu estou pensando aqui... Você tem que sair da festa. Esse campo da música aí, Gabi, ainda bem que a gente já nem gosta mais de funk, né, Gabi? Já pensou se ainda gostasse de funk? Chegar num lugar desse e falar assim, nossa, o que você ouvia lá na terra? Funk, já pensou que estraga federal? Não. São músicas celestiais. Nos cantos do campo, tocam músicas um tanto mais regionais.
para grupos pequenos, mas o centro são músicas celestiais, músicas muito elevadas. Então vamos lá. Então pensa, esse capítulo trata da lei do progresso por consequência da lei do trabalho, que está refletido direto no nosso perispírito, direto na nossa roupa. Então evolução é fatalidade incoercível. Então a gente vai evoluir, não tem jeito, é fatalidade. Não ficaremos à margem do impositivo divino. Ninguém. Avançaremos para a felicidade. Agora, em quanto tempo? Assim, ante a lei de Deus, não esqueçamos, para a conquista dessa felicidade, para a conquista dessa evolução, não esqueçamos das metas, desafio que devemos atingir, mesmo que seja sob imensas dificuldades. Mesmo que seja de uma forma muito penosa. Aí ela vai falar das dificuldades. Os condicionamentos, quer dizer, os nossos hábitos, os nossos costumes atávicos, quer dizer, arraigados em nós, costumes e condicionamentos arraigados em nós do passado, nos impelem à queda. Nos impelem, esses condicionamentos arraigados do passado, ao desalinho. E ainda, com os quais nós aderimos facilmente a esses condicionamentos atávicos. Para que nos deixemos, né, sempre que nós nos deixamos arrastar pela acomodação e pela indiferença. Então vejam a importância da gente não repousar demais. Ah, não, hoje é domingo, vou sentar no sofá e assistir os filmes, as televisões. A acomodação e a indiferença é o suficiente para que nós, os nossos condicionamentos atávicos, aos quais nós aderimos com muita facilidade, nos levem à queda e ao desalinho. Que parece mesmo quase impossível de resistirmos, de vencermos, para que consigamos, diante desses condicionamentos atávicos, a vitória sobre nós mesmos. Porque esses princípios atávicos surgem de uma trama que está em nós, de uma urdidura, de uma trama, do princípio animal da nossa personalidade, um tanto ainda deficiente. Então a gente cai com alguma frequência. Aderimos ao erro com alguma frequência. E principalmente sempre quando estamos acomodados e indiferentes. Ninguém alcança os altiplanos sem vencer os percalços do caminho. E os percalços, as dificuldades estão aqui dentro. A visão das alturas é fruto da ascensão, que nos desafia, porque nós estamos transitando embaixo. Olha o Himalaia. Pô, parece muito alto, como é que eu vou subir isso? É um desafio. Mas Joana diz assim, não nos retenhamos ante a fragilidade aparente das nossas forças. Não nos detenhamos ante a fragilidade aparente das nossas forças. Não nos detenhamos aí. Se estás acompliciado com a ira, então não é a raiva, é pior. E a pessoa está acompliciada com a ira, que irrompe violenta, nos lançando às portas do ódio.
E ainda o ódio é comburente. Quer dizer, daqui a pouco estou eu com algum problema fisiológico real. Mesmo assim, a pessoa não deve chegar à fúria. Ele é da ira, acompliciado à ira. Detém a fúria. Pelo menos a fúria deve ser detida, que é pior que a ira. E vai em busca de uma confiança tranquila. Então é uma luta. Você acha que os espíritos estão condenando aquela pessoa que sofre de ira? Não. Não faz julgamento. Ele diz, olha, por enquanto seu estado é de ira, mas não deixe chegar pelo menos na fúria. Tá bom? E tenta retornar a confiança tranquila. Então não tem julgamento. Eles sabem quais são os nossos graus de dificuldade e até onde podemos atingir, progredir, subir a escada. Se as próprias aspirações parecem conspirar contra os ideais de felicidade, então eu tenho um ideal de felicidade. Eu quero trabalhar no bem para conquistar uma boa colônia espiritual. É um ideal de felicidade. Mas às vezes, as próprias aspirações, os próprios desejos que surgem em mim são contra esses ideais de felicidade. Mesmo que isso aconteça, insiste com entusiasmo nos ideais de felicidade. 1000 vezes, se for preciso, 1000 vezes. E cada vez dessas 1000 vezes insiste como se fosse a primeira tentativa. Então, tá vendo? Eu não tenho julgamento. Puxa, os meus próprios desejos inferiores são contra o meu ideal de felicidade. Caí 1000 vezes. Insiste com entusiasmo depois da queda, como se fosse a primeira tentativa. Se tombaste, olha o que ela fala. Nos erros? Não. Se tombastes no complicado dos erros. Então, eles têm uma visão de perdão e uma visão também de que, independente do que tenhamos errado, várias vezes errado, vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Então, se tombaste no complicado dos erros, olha o que ela fala. Se te deixastes arrastar pelos crimes, não. Não, essa é uma visão muito rígida. Ela fala, se te deixastes arrastar pelo engodo, pelas enganações que te levaram ao crime, vê? Ela bota uma característica de perdão. Ainda assim recomeça. Puxa, mas eu fui um criminoso. Não, perante a lei dos homens ou não perante a lei dos homens, perante a lei de Deus. Para um e para outro. Recomeça. Recomeça corajoso. Porque o remorso é inútil. Recomeça sem receio. Sem medo. Porque o medo é injustificável. Não tem justificativa para o medo. Não, mas eu fiquei... Não. Não dá explicações com base no medo. Então ela diz o seguinte: não podemos nos acomodar ao engano e ao fingimento da solidariedade. Eu quero ser. Fingimento ou ao eufemismo da solidariedade. A gente tem que ser solidário realmente.
Não pode ser uma coisinha ou outra superficial de auxílio aos outros. Ou a nós mesmos. Principalmente a nós mesmos, se cairmos. Não vamos nos acomodar ao engano e ao fingimento da solidariedade. Sejamos efetivamente solidários com os outros e conosco. As metas desafios são de dentro para fora. Na áspera luta da sublimação. Mas olha só esses desejos indevidos que vêm à minha mente. A luta é de dentro para fora. E ela é áspera. Também a luta é de fora para dentro. Quando a disciplina é que vai dar a resistência para não cairmos. Quer dizer, surgiu uma circunstância, surgiu algo externo, fora, que desperta em mim um desejo indevido. Como vencer essa tentação? A disciplina é que dará a resistência. Tem cuidado, portanto, é aquele vigiar, né? Tem cuidado contigo próprio. E tem cuidado também com relação aos que te induzem, aos outros que te induzem. Olha o que ela fala aqui. Tem que ampliar bem o sentido dessa palavra. Não é o sentido de loucura, que te induzem às alucinações. Desejos inadequados, sentimento de raiva que leva a ter ideias impróprias, desejos de dizer coisas agressivas. Isso tudo dá para ser caracterizado como a alucinação que ela diz. Então, tem cuidado contigo próprio e também com relação aos que nos induzem a alucinações. Por quanto tempo? Sempre mantém. Caiu todo mundo, João. Ah, entendi. Não, então vamos continuar, né? Vamos. Então, nesse processo de buscar, vamos achar o progresso, nós vamos chorar. Nós vamos chorar. Choremos. Mas também provenhamos-nos de fé e de paz. Essa vida é a nossa oportunidade feliz, oportunidade ditosa, que não podemos retardar mais. Já retardamos muito isso. Já retardamos muito. Então, nessa caminhada em conquista do progresso, vamos chorar? Vamos. Vamos chorar. Mas também vamos nos prover de fé e de paz. Que essa é a vida, é a nossa oportunidade que não devemos mais retardar. Quem é o nosso exemplo? Jesus. Conduziu-se de forma integérrima, forma extremamente íntegra, nas metas desafio. Do berço à cruz. Da ressurreição, quando apareceu a Maria, até a ascensão em Cafarnaum. Amando e ajudando. Sempre ligado ao Pai, em quem ele auria forças para a vitória total. Então é uma tarefa crística. Fácil de ser desempenhada? Não. Porque para o grau evolutivo daquele espírito, independente do que ele seja, as metas, desafio que ele tem que realizar
não são fáceis. E temos que aurir forças na prece para a vitória sobre nós mesmos. Jesus não tinha que ter vitória sobre ele próprio, mas ele tinha que progredir, sim. E ele auria forças no Pai para conseguir a vitória total. Aí Joana diz, imita-o para nós, né? Ela sempre usa a palavra, os textos dela são sempre na segunda pessoa do singular. Imita-o e atingirás as tuas metas, desafio. Beleza, gente? Maravilha? Beleza. São 8h25, João. Então, maravilha. Vamos meditar aí nesse capítulo, no dia de hoje, de buscar e encontrar, principalmente com relação às nossas dificuldades internas. E independentemente, se cairmos 1000 vezes, levantemos, sem nenhum medo, sem nenhum sentimento vinculado àquele erro praticado, levantemos 1000 vezes e tentemos subir essa montanha, para que efetivamente conquistemos as metas, desafios sobre nós mesmos. Beleza, gente? Ô, João, um grau de estudo frequente e trabalho diminui o tempo de quedas. Diminui. Diminui. É por aí mesmo o caminho, não tem outro, né, João? Não tem outro. E sempre será algo desafiador. Porque senão não há efetivo progresso, né? Sempre vai ser algo desafiador. Metas difíceis. É o obstáculo a ser vencido. Se não há obstáculo, não tem como, por consequência, ter progresso, né? Beleza, gente? Beleza, João. João, a Ana caiu e não voltou? Não, a Ana, ela falou que ela ia sair mais cedo, que ela tinha outro compromisso. Ela está na aula, né? Ela foi dar aula. A aula dela agora. hoje é sexta-feira, a aula dela. Ela vai dar aula para as criancinhas. João, faz a prece para nós de fim de semana. Tá. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, diante dessa montanha que devemos subir. Ainda não temos a visão do alpinista, dos altiplanos e das belezas observadas que enebrecem a alma. Jesus, nessa escalada da vitória sobre nós mesmos, quantas vezes, no colocar das mãos e dos pés, os pés e as mãos escorregam, são feridos. No entanto, Senhor, auxilia-nos sempre a termos o pensamento voltado para a meta, para a vitória sobre nós mesmos nessa vida atual. Queremos, antes de tudo, diante da nossa própria consciência, termos a certeza de que levamos uma vida digna de vitória sobre os pensamentos equivocados, sobre os sentimentos indevidos que muitas vezes surgem em nossos corações.
Auxilia-nos assim, Senhor, a clarearmos de uma forma definitiva os nossos pensamentos, para que eles sejam sempre de luz, sempre suaves, assim como os nossos próprios sentimentos. De forma que as nossas roupas espirituais agradem aos nossos próprios olhos e nós possamos, assim, participar felizes dos encontros com as outras almas, também peregrinos que buscam avançar em direção a Ti. Dá-nos a força, Mestre Jesus. Sabemos que Tu nos ama mais que a nós mesmos e conheces profundamente as necessidades do espírito humano e, por consequência, de cada um de nós. Auxilia-nos, Jesus, em todas as nossas dificuldades, para que elas sejam efetivamente, de forma definitiva, superadas. E possamos, aos Teus olhos e aos olhos dos espíritos superiores, nos manifestarmos com liberdade, respeito e gratidão ao Teu coração de amor e de paz. Abençoa-nos hoje e sempre, graças a Deus. Ai, obrigada. Um abraço, gente. Tchau, gente. Bom final de semana. Bom fim de semana para